Olá, gente boa, muito boa noite. Iniciando aqui pela PUC TV Goiás, mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos falar de cirurgias plásticas, isso mesmo, cirurgias plásticas. Você está preocupado aí com a sua imagem? Então, acompanhe o nosso programa aqui para ver se de repente seja o caso aí, né, de você se submeter a algum tipo de procedimento plástico para melhorar aí a sua imagem junto às pessoas e junto a você mesmo. Então, nós estamos aqui com dois convidados, mas a nossa produção preparou uma apresentação deles, né? Então vamos ver a apresentação que a nossa produção apresentou. Roda o VT. Sérgio Augusto da Conceição é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás, chefe de serviço da equipe de resistência médica do Hospital Geral de Goiânia, membro do corpo clínico do Hospital UNIC. Francinês Linhares é biomédica pela PUC Goiás, especialista em gestão da vigilância sanitária, Hospital Sírio-Libanês, mestre em genética pela UFG Goiás, auditora fiscal de vigilância sanitária e está à frente da Coordenação de Fiscalização de Ambientes de Interesse da Saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Goiânia. Vamos fazer o seguinte, nós temos uma matéria sobre esse assunto também, mas antes da matéria vamos cumprimentar aqui os nossos convidados, né? Dr. Sérgio, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Doutora Francinês Linhares, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, em nome da Vigilância a gente agradece, eu tenho certeza que esse papo vai ser relevante, porque está bem atual. Ah, que ótimo. Nós temos uma reportagem da Bárbara Lauria, ela fez uma reportagem sobre justamente cirurgias plásticas. Vamos ver essa reportagem? Por favor, roda a reportagem. Preciso emagrecer. Gostaria de ter um bumbum maior. Quero colocar silicone. Preciso de uma lipoaspiração com urgência. Certeza que você aí de casa já teve uma dessas vontades ou escutou alguém próximo falando uma dessas frases. Pois é, grande parte das pessoas estão insatisfeitas com o próprio corpo ou querem mudar alguma coisa. Não há mal nenhum nisso, mas os procedimentos estéticos e cirurgias plásticas podem levar a pessoa a ter problemas sérios de saúde ou até mesmo a morte, se for realizado por profissionais não capacitados. Nas redes sociais, não é difícil encontrar lugares que prometem resultados milagrosos, sem falar que anunciam procedimentos que só podem ser realizados por médicos. Eu assumo que tem muita gente correndo risco real de vida em Goiânia, fazendo procedimentos como, por exemplo, aumento de glúteos, né, o bumbum, com profissionais absolutamente desqualificados, aventureiros, né? E utilizando produtos como o cimento, por exemplo. O pessoal está injetando cimento, que é o PMMA, polimetilmetacrilato, que podem a qualquer momento desencadear um processo inflamatório gravíssimo ou um processo infeccioso, ou o que é pior, um quadro de embolia pulmonar que é fatal. Antes de fazer qualquer procedimento, é preciso conhecer bem o profissional e checar se o lugar onde será realizada a cirurgia tem estrutura. O profissional precisa também ser especialista na área. Os pacientes precisam entender, é preciso buscar médico para fazer isso, porque o médico ele tem um compromisso tradicional nesse tipo de tratamento e uma responsabilidade civil muito grande. O médico que tem um mínimo de consciência, ele não se aventura a fazer esse tipo de procedimento. E os cirurgiões plásticos, menos ainda. A Thaísa, por exemplo, realizou recentemente uma mamoplastia. Mas antes de fazer a cirurgia, foi atrás de todas as informações necessárias. Eu resolvi fazer a cirurgia, né? Só que eu comecei a fazer pesquisa de médicos para saber qual que seria melhor, qual que seria o melhor profissional de acordo com o procedimento que eu queria fazer. Resolvi fazer uma consulta com o médico da minha cunhada em Anápolis.
levei minha mãe e eu falei, mãe, o que a senhora realmente acha? A senhora sentiu segurança nele? Porque mãe também sabe, né? Já ou passou por alguma coisa. Ela, olha, é o seguinte, a primeira coisa que ela me falou, se o hospital não tiver UTI, eu não deixo você fazer. E também a gente tem que fazer, nunca, jamais você deve fazer alguma coisa pelo celular. Questão de valor, eu acho que conta muito. Às vezes a gente tá com pouco dinheiro e pensa, eu vou fazer uma cirurgia com um médico mais barato. Só que às vezes não compensa, não que você tenha que fazer com um médico que seja mais caro, né? Mas você tem que pesquisar e saber se realmente é aquilo. Antes de fazer a cirurgia, a Thaísa também realizou todos os exames e até descobriu que tinha um nódulo na mama. Descobrindo que eu tinha esse nódulo, ele me passou para a mastologista. A mastologista falou, olha, realmente você tem que retirar esse nódulo. Então, não, é uma coisa que não tem como você fazer sem exame. Doutor Sérgio, quais são as cirurgias plásticas mais procuradas pelos clientes? Segundo os dados da cirurgia plástica, a cirurgia sobre a glândula mamária, né, seja ela colocação e inclusão do implante, mais falado como prótese de mama, sim, e a lipoaspiração. Então, esses dois procedimentos eles estão como se alternando e sendo os mais procurados. A lipo tem função estética, mas também tem função de saúde em alguns casos, não? Sim, existem muitos casos reparadores que a gente utiliza a lipoaspiração. Então, por exemplo, a gente utiliza hoje a lipoaspiração em áreas de depressões, por exemplo, um paciente queimado e que tem uma retração grande. A gordura não só promove aquele preenchimento, quanto ela também leva nutrientes que faz com que aquele tecido que esteja por cima, o cutâneo, que é a pele queimada, ela fique um pouco mais macia. Então, assim, a gordura tem esse benefício muito grande. Obviamente, ela é mais conhecida como preenchimento mesmo, principalmente da região glútea e região facial. São os dois locais onde a gente utiliza com mais frequência. Os pacientes que vão submeter, por exemplo, uma cirurgia de face, na parte estética, tudo, às vezes a gente usa a própria gordura, ou vai fazer algum outro procedimento, a gente usa isso. E a gente faz isso muito durante a lipoaspiração, que ficou conhecida como lipoescultura, que seria a retirada dos locais de excesso e o preenchimento nos locais de depressão ou de pouca gordura, de hipotrofia ou de atrofia gordura. Obviamente isso aí com certas limitações, né? Então a gente tem que respeitar as regras do Conselho Federal de Medicina, onde a gente não pode aspirar qualquer quantidade, qualquer volume. Então a gente tem que obedecer os limites. O procedimento tem a quantidade e tem o tempo também, né? Sim, o ideal é que essas cirurgias ela não ultrapassem o volume de 40% da área corporal aspirada e que não ultrapasse, que fique entre 5% a 7% do peso corporal. Então, imagina, se um paciente pesa em torno de 60 quilos, o máximo que aquele médico tiraria seria 4 litros, seria o teto. Pode tirar mais? Pode tirar mais, mas eu estou falando, isso é o que é orientado. Um índice de segurança. Esse é um índice de segurança. Então, o médico, ele pode, mas ele não deve. Mas então, uma pessoa de 60 quilos vai querer tirar a gordura dele? Está muito magro, não? Não, isso serviu como exemplo. Mas você tocou uma coisa importante para a gente esclarecer para os telespectadores. A lipoaspiração, na realidade, ela é feita para o paciente magro. Então, aquele paciente que tentou emagrecer, a gordura, ou que esteja no máximo sobrepeso, não para o obeso. Então, ela não é um método de emagrecimento. Então, a lipoaspiração é aquela pessoa tentou emagrecer, ficou com a gordura localizada. Você tem o famoso pneuzinho. Já tentei, doutor, já tentei de tudo, já tentei emagrecer, eu já tentei, eu já malhei, eu já fiz de tudo, isso aqui não sai. Essa é a verdadeira indicação da lipo. Então, às vezes, até pacientes mais magros. Às vezes eu falo para os pacientes, às vezes o risco seu, que é magro, é menor do que um que está no sobrepeso ou na obesidade, que aí o médico ele tem que tirar um volume maior, consequentemente, digamos assim, as evoluções que existem do ato cirúrgico, eu falo assim, não é que a lipoaspiração ela é mais complicada que outros procedimentos, mas o médico tem que passar para o paciente que a realização da lipo ela traz algumas consequências. Então, por exemplo, ao se retirar uma gordura, sai junto uma quantidade de sangue misturada à gordura. A gente não olha para a gordura e vê a gordura com sangue, mas a gente sabe que ali existe um volume. Perde-se eletrólitos. O que é eletrólito? Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto e várias outras substâncias. E perde proteína. Então, por isso que se estabelece um volume para que não retire muito, porque aquele paciente ele pode ficar com hipoproteinemia, ele incha muito. Ele pode ficar, e ele, consequentemente, desidratado, com anemia,
entendeu? E ele pode ter perdas corporais. Então, a verdadeira indicação da lipoaspiração é para o paciente com gordura localizada. Então tem uma função mesmo estética, ou também tem função de recuperação da saúde? Sim, o grande lance da lipoaspiração que eu percebo para alguns pacientes, obviamente não tem que ser tomado como isso, como método emagrecedor, como eu acabei de dizer. Sim. Ao se retirar uma gordura, obviamente você não está retirando a gordura que, por exemplo, está dentro do vaso sanguíneo. Então, um paciente com aumento de colesterol, ele não deve procurar, porque ele está com sobrepeso, com pneu, aspirar no intuito de achar que aquilo vai diminuir. Mas o que a gente percebe? Como a cirurgia ela promove a melhoria da autoestima desses pacientes, a gente promove, a gente estimula a realização de atividade física para aqueles que não fazem. Sim. E eles se sentem muito com a autoestima bem melhorada, começam a fazer atividades físicas, perdem peso. Então, o que eu falo é o seguinte, ali a cirurgia plástica, como no caso em questão a lipoaspiração, ela não pode passar na vida de um paciente e não mudar em nada, porque não faz sentido. Para mim não é vantagem nenhuma um paciente ficar voltando no meu consultório e ficar fazendo lipoaspirações seguidas. O que eu quero é que o procedimento cirúrgico seja um marco de mudança na vida dele. Aí sim entra o lance da saúde, que você falou. Então você imagina, se você é uma pessoa sedentária, que não faz atividade física, resolve melhorar a sua alimentação, tirar aquela gordurinha que te incomoda, e a partir daí você entra numa academia, você vai fazer sua dieta, você vai malhar, consequentemente, você teve uma mobilização de gordura no seu corpo, de mudança, diminuição de tecido gorduroso, melhora de tecido muscular e, consequentemente, você vai ter mais vida longa e mais feliz. Nós vamos falar ainda muito mais sobre outros procedimentos também, outros tipos de tratamento, além da lipo, né? Nós vamos falar, mas eu queria também aqui colocar a doutora Francinês Linhares no debate, porque ela é da Vigilância Sanitária. E o doutor Sérgio também vai poder dizer, mas assim, a gente vê muito por aí dizer na imprensa, goiana e nacional, que muitas clínicas de estéticas tentem fazer procedimentos estéticos que são tipicamente médicos, especializados. Existe isso muito em Goiânia ou a Vigilância Sanitária tem combatido suficientemente? A Vigilância Sanitária é um órgão regulador. Né? A gente trabalha em cima dos nossos instrumentos. Mas tem todo um setor de fiscalização. Sim, a gente é de fiscalização. Né? Essencialmente, nós somos um órgão de fiscalização. E essa tem estética está espalhada em Goiânia, como acho que no Brasil inteiro, né? Goiânia é considerada acho que um centro, né, doutor? Exatamente. A gente vê muitas clínicas de estética. Só que quando a gente fala estética, a gente está abrangendo estética de vários níveis. Desde aquela estética que... Salão de beleza. Isso que eu ia falar. A limpeza de pele, uma massagem manual, aparelhos que a gente está vendo, milhões de aparelhos novos, né? Que substituem a massagem manual, tem que promete tirar gorduras localizadas, chama até falsa lipoaspirações. A vigilância sim vai fiscalizar. O que a vigilância não faz é determinar, é analisar, estipular qual profissional pode fazer qual procedimento. Isso é um papel dos conselhos. Então, por exemplo, o biomédico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, qualquer outra área da saúde, quem é que pode fazer determinados procedimentos? Quem determina isso é conselho. A gente vai pedir, na hora da fiscalização, um documento que o conselho passa, que a gente chama de responsabilidade técnica, para nos garantir que aquele profissional pode fazer aquele procedimento onde nós vamos fiscalizar. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente vai aprofundar mais em todos esses assuntos, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um intervalozinho rápido, muito rápido, e daqui a pouco a gente volta e vamos falar dos outros procedimentos e também mais de segurança, né, no tratamento para você. Daqui a pouquinho.